Colégio Santo Agostinho apresenta Aldeia que Educa. Diálogos que reforçam laços. Olá para todos e todas, eu sou Aleluia Eringer, diretora do Colégio Santo Agostinho, e estamos aqui para um novo episódio do podcast Aldeia que Educa. E vamos trazer hoje uma temática que eu tenho certeza vai calar fundo no coração de pais e mães que nesse exato momento estão se perguntando se é uma boa levar uma criança pequena para uma escola grande. E para tratar desse assunto e conversar conosco, nós convidamos uma pessoa muito especial, que é doutora em educação, pesquisadora, estudiosa das infâncias e que, além de tudo isso, está diretamente ligada com as crianças e as famílias por meio da supervisão pedagógica em uma das unidades do Colégio Santo Agostinho. Fabiana Viana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa. Eu que agradeço, agradeço o reconhecimento, do trabalho e é uma conversa que muito me agrada, Aleluia? Com certeza. Fabiana, esse momento de levar o filhote para a escola, aquele serzinho pequenininho, e levar para uma escola grande, gera muita ansiedade nos pais, E por vários momentos a gente entende sobre isso, porque eles pensam assim, nossa, mas o Pedrinho é tão pequenininho, a Belinha é tão pequenininha, vai para esse lugar tão grandioso. Isso procede? Essa ansiedade dos pais faz sentido? E o que você teria a dizer como alguém que está ali assistindo essa cena tantas vezes? O que você fala para tentar consolar esses pais? Bom, Aleluia, essa entrega da criança, a esse outro lugar, a essas outras pessoas, um lugar onde eu não vou ter olhos, vamos dizer assim, onde eu não vou poder ver o que está acontecendo, Isso gera muita ansiedade nos pais. Os pais, nas primeiras entrevistas, eles vão trazer isso para a gente como uma dor muito forte, um medo muito forte, E nós, educadores, que compomos essas equipes, nós também somos pais e nós temos empatia por esse sentimento. E parte daquilo que nós vamos falar para esses pais é o que nós vivemos e sentimos também na nossa própria experiência, Que vai dar tudo certo, que eles podem confiar no trabalho da escola, que se eles sentirem necessidade, podem ligar para ter notícia da criança, de como ela está, que eles confiem que nós também ligaremos se ela precisar de algo. E nesses dias de adaptação, a equipe pedagógica entende que se a criança manifesta um grande sofrimento ou uma saudade muito grande de casa, a gente vai solicitar a família para buscar a criança. Então, o mais importante é manter uma relação de confiança, Eu sei que o Colégio Santo Agostinho se prepara para receber essa criança e são várias dinâmicas que são pensadas. Você poderia detalhar um pouco mais para esses pais e mães que estão nos ouvindo quais dinâmicas são essas? As primeiras semanas de aula, a gente procura promover atividades mais lúdicas e que a criança possa passar mais tempo fora da sala de aula, para que ela vivencie experiências ali que estão próximas do cotidiano, que é muito mais a brincadeira, enfim, do que uma proposta mais rígida, vamos dizer assim, mais enrijecida com carteiras em sala de aula. As unidades, de acordo com a comunidade onde a unidade está, vai organizar horários diferenciados também, para que a criança não fique o tempo todo na escola. Então, tem uma série de dinâmicas que acontecem, que são informadas às famílias antes e que as famílias também podem ir, como são muitas informações, elas podem buscar escolas, equipes para irem se informando, tirando as dúvidas, até manter o coração sereno, Olha, uma das cenas que eu vivi como mãe e que presenciei muitas vezes como professora é talvez uma das cenas mais difíceis para um pai e para uma mãe. É quando você leva seu filho para a escola pela primeira vez e ele chora, agarra no seu pescoço e não quer ir. E fica aquele dilema, a professora pega, não pega, o que o pai faz? Então, pela sua experiência, como essa família deveria agir para preparar não só o pai
mas também o filho para esse momento. E qual é a postura da professora aí compondo essa tríade? Olha, eu acho que tem alguns passos aí, né? O primeiro passo, assim, a família precisa envolver a criança na chegada, nesse movimento, nessa nova experiência que é a chegada na escola. Então, convida a criança para, não necessariamente comprar o material, mas apreciar o material escolar, apreciar o uniforme, já vai dizendo, olha, daqui a alguns dias começam as aulas. Você repara que todo mundo vai para a aula, né? Ou seja, exatamente, assim. E aí, no dia seguinte, né, no dia anterior, olha, amanhã tem a aula, nós vamos acordar cedo. Antecipa algumas informações para a criança com equilíbrio, né? Porque tem famílias também que ficam muito ansiosas e enchem a criança de informação, de expectativas. Então, tem que ter um equilíbrio nesse primeiro passo. Indo para a escola, então acorde cedo, se for de manhã, né? Prepare com calma, deixa a criança fazer a refeição, nunca correndo, nunca faça correndo, senão ela vai dizer, puxa, tô me tirando da cama, correndo para me levar para a escola. Então, é preciso que seja minimamente agradável para ela ali, aquele momento que antecipa a chegada na escola. E ao chegar na escola, se a criança fica no colo da família, dos pais, os pais terem a calma, o cuidado de colocar a criança no chão, né, e orientar, olha, fica tranquilo, eu venho te buscar, vou ficar por perto, se precisar a escola vai me ligar, mas agora você vai com a professora e deixa a professora pegar a criança. Então, olha só, Fabiana está dando uma pista aqui muito importante, que é de evitar da professora tirar a criança do colo da mãe ou do pai, que o correto é o pai ou a mãe colocar a criança no chão para que a professora pegue, porque nesse gesto, vê se você concorda comigo, há uma autorização, uma legitimação, ou seja, esse outro adulto, ele não está me roubando você de mim. Eu estou ciente e consentindo com esse gesto porque eu sei que é melhor para você, né? É exatamente isso, Aleluia. Tá. E no caso das crianças pequenas, elas aprendem não apenas por essa orientação direta, o gesto educa, né? A maneira como a família se posiciona também demonstra o que a família pensa daquele espaço. Né? Exatamente. E aí o que a família precisa, sobretudo com esses pequenos gestos, é transmitir a confiança, né? Para que a criança ela se sinta segura na escola. Sim. Né? Olha só, então vamos imaginar que a gente superou essa fase, a criança está indo e tal, aí a criança um dia chega em casa com o joelho ralado, né? No outro dia aparece uma mordida no braço, né? Um outro dia ela conta que o coleguinha derramou o suco, ou seja, essa criança começa a ter vida própria, e ela começa a lidar com esse espaço social, né, que é controlado e do tamanho dela. Que leitura que a família precisa fazer quando essas situações começam a chegar em casa? O que tem por trás dessas experiências? Eu converso muito com os pais sobre isso e é uma explicação longa, mas que ela é necessária. Assim, os pais vão para a escola e projetam sobre a escola e a experiência do filho a sua própria experiência. Mas a escola de hoje é diferente da escola que nós vivemos. Os tempos, há diferenças, né, em relação aos tempos, as rotinas, as propostas pedagógicas e a própria concepção de infância. É muito diferente do que a gente viveu. Então, os pais nos procuram e falam, olha, eu vou colocar meu filho pequeno na escola para ampliar as experiências de socialização. Então, ele precisa compreender que são experiências diferenciadas, diferentes da que nós vivemos. Quando nós vivemos a nossa infância, a gente tinha relações sociais muito mais amplas que hoje. A gente brincava na rua, ficava na casa do vizinho, aí ia para o outro vizinho. Ia para a escola mais tarde. Exatamente, dormia na casa de um parente, passava semanas na casa de um outro parente, brincava com famílias os primos. Numerosas. Nós temos mais irmãos que nossos filhos têm hoje, primos. Então, as famílias, o tamanho das famílias diminuiu, a nossa relação com a vizinhança modificou.
Então, essas crianças, elas vão viver essa experiência da socialização mesmo na escola. Então, antes, como que era para a gente, a hora de ralar o joelho? Aí eu caía na rua, aí meu vizinho mesmo me dava uma ajuda, ou o tio, ou o primo mais velho. Passava metiolate. Exatamente. Então, hoje, essa criança vai viver essas experiências na escola. E esse pai também vai pensar sobre essa experiência da criança agora, no momento em que ela está na escola. Ele não viu isso acontecendo na rua, né? Então, a maioria dessas coisas vão acontecer na escola. Então, os machucados e os conflitos, né? Então, como que a gente pensa a resolução dos conflitos, ou como que a gente busca informações sobre o que aconteceu, como que a gente checa se a escola está cuidando mesmo, né? Que é isso que os pais trazem. Está cuidando mesmo? Porque ele chegou com o joelho marcado. Então, dentro das equipes, a gente tem equipes grandes, equipes que podem dar um apoio. Os colégios maiores têm a enfermaria, que também presta ali os primeiros socorros, que vejam, coisa que a gente nem viveu, tinha, né, na nossa infância. Então, você tem lá um enfermeiro que vai cuidar, que vai assessorar ali naquele momento. Em geral, para as crianças menores, as equipes são orientadas a ficou marcado, tem um hematoma, ligar para a família informar, ou vai um bilhete, né, que é produzido pela professora com a enfermeira. Aham. Agora, se o pai tem dúvidas sobre o que aconteceu, ele precisa procurar a escola, ele precisa se informar na escola. A escola vai ter as orientações e as informações que ele precisa. E não expor essas situações em grupos de pais, ou expor a criança em grupos de pais. Porque aí o problema ele vai crescendo e o lugar onde que a gente precisa buscar a solução, né, ele acaba ficando em segundo plano. Aí eu vou puxar, então, uma outra pergunta que eu tinha pensado, mas que tem a ver com o que você fala. Eu fui professora na educação infantil 15 anos. E uma das coisas que eu observava muito é que as crianças que mais machucavam, as que mais caíam, as que mais choravam, eram as crianças mais protegidas, né? Então, eu consegui visualizar de uma forma muito intensa a proteção que desprotege. Assim, se eu pudesse falar para os pais, às vezes, os desserviço que eles acabam fazendo, né, ao poupar, que é o que eu chamo de efeito Chapolin Colorado. É como assim, a criança passou por um conflito na escola e o Chapolin Colorado aparece do nada, né, para poder defender aquela criança. Então, nessa compreensão da escola como um ecossistema autorregulado, existem muitas cenas que têm uma potência para ser meios de educação. Então, é o suco derramado, é o colega que me empurrou, é eu não ter sido escolhido para ficar no grupo, é o colega que está me rejeitando, né? Então, essa compreensão dessa escola com potencial, né? Aí eu queria trazer para você a seguinte questão. Pais e mães costumam muito tentar interferir nessa cena. Interferir como? Eu quero falar com a mãe, eu quero falar, você tem que chamar esse pai, eu quero apagar a cena que é uma cena da educação. É isso que você observa? O que você tem a dizer para nós? Olha, a gente precisa... Então, o conflito faz parte da nossa vida. Nós vamos viver situações de conflito em diferentes lugares e momentos da nossa vida. Então, seja a situação lá do machucado ou a do conflito, o principal, assim, às vezes, até se o pai sente uma insegurança de como lidar com isso, é procurar a equipe pedagógica, entender a origem do conflito. As crianças até os 7 anos, elas misturam ainda muito a fantasia com o que é real. Então, até a própria apropriação da linguagem, muitas vezes elas se expressam de uma forma que não revela de fato aquilo que ocorreu, né? Então, às vezes eles vão dizer, o fulaninho não quer ser meu amigo mais, não quer lanchar comigo, né? As famílias interpretam isso muitas vezes como uma agressão, como uma situação muito difícil, como bullying, né? E, na verdade, eles estão ali confrontando com as relações sociais que são assim. Tem uma hora que eu quero conversar com alguém, tem uma hora que eu não quero conversar.
Tá, então nós temos essas situações. E o que fazer com elas? Nós precisamos da mediação do adulto para auxiliar a criança a como lidar com isso, a como lidar com o colega que não quer falar com ela e a como lidar com o desejo de não falar com o colega. Porque nós vivemos isso até na vida adulta, né? Uhum. Agora, tem algumas outras coisas que estão implicadas aí também que dizem respeito a esse processo educativo. Inclusive, aleluia, essa habilidade de dialogar com o outro, de se colocar no lugar do outro, de pensar o conflito e chamar o adulto para fazer a mediação, são habilidades, são objetivos dentro do programa de ensino da educação infantil, porque os educadores entendem que é necessário ensinar isso para as crianças, né? Então, a gente tem muitas situações que a gente poderia pensar, né? Essas relações entre as crianças, mas o que tem chamado a atenção nossa agora é que as crianças elas vêm desse período de isolamento com muitas deficiências em relação à vida social, com muitas lacunas. E aqui a ideia não é fazer nenhum julgamento, né? Enfim, foram as circunstâncias que nós vivemos. Então, eles vêm demandando muito isso da escola, muito a orientação. E curiosamente, ao retornar para a escola, eles viviam o conflito, sofriam com o conflito e não nos contavam na escola. Levavam para contar em casa. Então, às vezes, ficava sofrendo ali horas, chegava em casa, contava para o pai ficava desesperado, né? Com a impressão de que a escola não viu, não presenciou, não pôde fazer a intervenção. Então, o movimento que a gente tem feito agora com os pais de orientação é que nós precisamos ensinar essa criança a procurar o adulto. Sim. Qualquer adulto que estiver ali perto, todos que fazem parte da equipe pedagógica, né? Nos recreios, nos lanches, na sala de aula. E a gente percebe que isso que parece que é uma coisa óbvia, não é óbvio para a criança. Então, pequenas coisas a gente precisa orientar, precisa dizer, e a gente só vai construindo essa percepção nesse tempo atual por causa dessa relação aí, dessa compreensão da aldeia que educa, né? Então, nós estamos trabalhando no Colégio Santo Agostinho com essa perspectiva da aldeia que educa. Né? Esse ato nosso aqui, né? Esse momento aqui, é aldeia em ação. É uma ideia de que nós precisamos dos adultos. A gente precisa se fortalecer com conteúdos, né? Para tudo isso daqui é para a gente se tornar melhores educadores, né? E isso impacta também na forma como a gente faz a gestão da sala de aula, a gestão ali dos professores. Por quê? Para se tornar uma escola mais aberta e inclusiva, nós vamos receber estudantes que trazem consigo diferenças que, às vezes, necessitam de nós algum tipo de intervenção. Então, você tem ou uma criança de inclusão, ou uma criança que está passando por um momento difícil na vida, e essa criança, às vezes, ela se torna mais agressiva, ou não, ou ela se torna muito apática. E muitas vezes, as famílias começam a querer proteger os seus filhos dessas crianças. Eu não quero que o meu filho fique na sala do fulaninho porque ele faz isso, né? Como se existissem um grupo de iguais. Então, eu trago para você essa questão. Existem normais? Existem iguais? E você que já está vivendo essa perspectiva da aldeia que educa, eu queria que você falasse para nós de algo assim prático, né, que você viveu, em que essa perspectiva ela foi acionada. Eu estou muito envolvida, né, com essa discussão agora, porque eu acho que a gente está num ponto assim, num ponto de inflexão, né? A gente está num ponto assim que é possível fazer uma grande reflexão, uma reflexão profunda da relação entre família e escola. A pandemia fez as famílias ficarem muito dentro da escola e a gente dentro das famílias, né, dentro do cotidiano das famílias. E a partir daí estão emergindo uma série de questões. E essa é uma questão que está vindo com muita força. Então, a gente tem uma diversidade dentro da sala de aula que agora é muito claro, diz respeito não só a uma criança com deficiência na sala de aula, mas eu tenho crianças com questões de desenvolvimento afetivo, né? Que nos desafiam muito mais
em algumas circunstâncias, do que uma criança com deficiência. Elas demandam muito mais orientação, intervenção, né? Então, o que eu vejo, assim, então as famílias me procuram muito para dizer assim, tem uma criança na sala que bate no coleguinha, eu não quero que meu filho fique perto dessa criança. O que a gente observa? Aí esse pai, assim, quase que naturalmente, ele vai orientar o filho dele a não ficar perto dessa criança. Aí o outro pai orienta o filho dele a não ficar perto dessa criança. Essa criança, enquanto ela não for integrada, ela não se sentir integrada e querida no grupo, respeitada, talvez ela não cesse essa forma de expressão. E como é uma criança pequena, a gente está falando das crianças pequenas, a criança pequena que não se apropriou da linguagem ainda, ela usa, quando ela não se apropriou da linguagem verbal, ela usa a linguagem corporal, ela se expressa com o corpo, ela pega, ela morde, né? Derruba, empurra o colega, grita, né? Então, o que a gente precisa fazer? E o que eu falo para as famílias, né? Essa criança, ela precisa de todos nós. Uhum. Então, nenhuma família fica indiferente a isso. Os pais sofrem quando o filho é agressivo, o filho machuca o outro colega. Quando isso é exposto nos grupos de pais, os pais sofrem. Eles nos procuram na escola para dizer do sofrimento deles, que eles não sabem o que fazer, o que eles poderiam fazer, que ajuda eles podem buscar. Então, nenhum dos pais com os quais eu convivo se colocam indiferentes a essa situação. Então, o que eu falo com os pais dos demais é que nós precisamos orientar o nosso filho a acolher, a integrar, a dizer, olha, eu não gosto desse comportamento. Não a repelir, não é a não convidar para brincar, mas é sinalizar para o colega, eu não gostei do que você fez, chamar o adulto que está perto para fazer a mediação. E os casos que a gente acompanha na escola, quando o grupo de pais entende esse compromisso e orienta os seus filhos, a agressão cessa, porque a criança se sente integrada. Interessante. Você falou aí de que a escola entrou na família e a família entrou na escola no período de pandemia. Essa é uma outra dor, vamos dizer assim, porque o fato da família acompanhar, principalmente das crianças menores, da família acompanhar tão de perto essas crianças, quando retornou, quando a gente voltou para o presencial, a família ficou com a sensação de que a escola ficou distante, que eu agora não participo mais, que eu não sei do que está acontecendo, que a escola é fechada. Então, você consegue perceber esse movimento, né? Aí eu queria que você dissesse alguma coisa para esse pai, para essa mãe. O que cabe nesse momento à escola? Porque a pandemia foi uma emergência, né? A gente precisou criar de uma hora para outra um exército de pais, professores e professoras, né? Mas isso não iria perdurar por tanto tempo. Então, o que agora, nesse momento de retorno da escola, cabe aos pais e o que cabe à família? E o que cabe à escola? É engraçado isso, porque a gente vem, assim, desde o início, né, do retorno às aulas presenciais, tentando reestabelecer essas fronteiras com as famílias, né? Fronteiras que ficaram um pouco diluídas, a gente se segurando para não entrar tanto em questões que são da família, e a própria família também, a gente lembrando, olha, há um limite aqui, a professora é uma autoridade, ela tem um conhecimento muito grande para estar nesse lugar, a equipe pedagógica também conhece o que ela está fazendo, tem uma fundamentação, né? Então a gente está nesse momento assim, de ir deixando essas fronteiras mais definidas. Né? A gente vê que já há uma compreensão da comunidade sobre isso, assim, a gente sente que é possível, né? Que tem sido possível construir essa outra relação de fronteiras mais claras. Agora, eu acho que é inegável assim, a contribuição que a família trouxe para a escola, para a qualificação de muitos processos. Né? Eu sempre falo isso com os pais, assim, a parceria que foi estabelecida para que as escolas conseguissem sustentar o remoto. E muitas coisas nós ganhamos desse período, coisas que a gente tenta manter. E eu penso que essa abertura, o maior diálogo com as famílias, o próprio surgimento de um projeto nesses termos do Aldeia que Educa, né, Aleluia, eu penso que tem a ver
com essa necessidade que as famílias foram indicando para nós. Mas existe uma forma mais adequada de participação, mais efetiva, né? Que é essa que promove a integração, que olha a comunidade, não só o seu filho em específico. Né? Então, eu tenho tratado muito assim com os pais, né? Nesses termos. Bom, nós vamos agora caminhando para o final. Eu vou trazer uma última questão para você, que é a seguinte: essa ansiedade dos pais, ela não diz respeito somente à questão da estrutura física, do porte da escola, mas tem também ao número de estímulos que essa criança irá receber ou não, porque, querendo ou não, uma escola de grande porte, ela tem uma faixa etária mais diversificada, ela tem mais espaços, ela tem mais profissionais. Então, isso daí é algo a se temer? Ou quais vantagens que tem de uma criança pequena numa escola grande em termos de estímulos? Eu vejo que as escolas grandes, então, os pais perguntam muito: meu filho vai encontrar com a criança menor? O meu filho vai passar na hora do recreio lá do ensino médio? Não, isso não vai acontecer. As crianças, os segmentos são separados, as equipes são separadas, e mesmo que eventualmente ela tenha que transitar até a quadra, tem o pró-aluno, enfim, tem uma equipe que acompanha esse grupo de alunos até um local específico. Os banheiros também são separados, né, que são outras preocupações que os pais envolvem aí, né, as preocupações dos pais. A gente tem equipes diferentes que cuidam dos banheiros. Para os pequenos, tem uma pessoa que assessora eles no banheiro, que é altamente qualificada, escolhida a dedos para ficar nesse lugar. E nós temos, então, muitos espaços diferenciados, espaços amplos que ela vai poder desfrutar, sempre com a mediação e o cuidado de um adulto. Nós temos também uma coisa que eu penso que é um diferencial dos colégios maiores, que é uma equipe de multi-especialistas, assim. Então, eu não tenho só a pedagoga, que é a professora de referência da turma, mas eu tenho o professor de educação física formado em educação física, a professora de inglês formada nessa área de conhecimento, a professora de arte também, professora de música. A gente tem também o professor de ensino religioso, que vai abordar o fenômeno religioso de forma mais ampla. Então, a gente tem um conjunto de linguagens que são sustentadas, né, e conduzidas, são experiências conduzidas em outras linguagens por especialistas nessa área. Então, a qualidade do estímulo que vai ser oferecido é muito grande, né? É diferente de um pedagogo que dá aula de educação física, ou de um pedagogo que dá aula de arte. Excelente. Eu te agradeço muito, Fabiana, e para vocês, pais e mães, a Fabiana está aqui representando as supervisoras da educação infantil do Colégio Santo Agostinho. Então, esse é o pensamento, essa é a nossa forma de trabalho. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero que vocês nos acompanhem no Minuto da Aldeia que Educa, seja nos próximos podcasts, ou então que vocês se interem do artesão da paz, da sala do seu filho ou da sua filha. Isso é outra coisa que os pais que chegam para o Colégio Santo Agostinho vão poder conhecer. É Aldeia em Ação. Muito obrigada. Não perca nenhum episódio do Aldeia que Educa. Siga o perfil do Colégio Santo Agostinho aqui no Spotify e nas redes sociais.